Deus está em primeiro lugar hoje? Definitivamente não. Muitas vezes nós falamos que amamos a Deus sobre todas as coisas, que Ele está em primeiro lugar em nossas vidas, mas na verdade assim não acontece. Um filósofo alemão chamado Nietzsche, na virada da Idade Média para a Idade Moderna, e hoje nós estamos já na pós-modernidade, disse justamente o seguinte: Deus está morto. Foi muito criticado, inclusive pela igreja, por outras pessoas, porém, a maioria não procurou entender aquilo que ele estava querendo dizer com essa frase. Deus está morto quer dizer justamente isso. O centro de tudo no mundo de hoje não é Deus. É a ciência, é a tecnologia, é a informática, são as redes sociais e tudo aquilo que advém da ciência. Na Idade Média, sim. O centro de tudo era Deus e Ele estava em primeiro lugar. Por isso, construíam-se as grandes catedrais, que nada mais eram do que os shoppings na época. Ir à missa todos os domingos era algo sagrado. Rezar era algo buscado por todos. São Francisco, por exemplo, viveu na Idade Média e o seguimento a Jesus Cristo era algo buscado por praticamente todas as pessoas. Hoje, nós podemos fazer uma comparação. Se Deus não está em primeiro lugar, e o centro de tudo é a ciência, a tecnologia e tudo o que advém delas, nós podemos nos perguntar: se tivermos uma missa hoje, principalmente no primeiro dia do ano, em que celebramos o dia da Mãe de Deus, a Rainha da Paz, às 19 horas, e um jogo do Goiás ou Vila Nova, Flamengo ou um outro time, também às 19 horas. A maioria, principalmente dos homens, dos jovens, dos torcedores, iriam optar pelo futebol, que é algo moderno. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma missa hoje às 19 horas e a mãe convidasse a criança para ir ao shopping, o que ela iria preferir? O shopping. Iria passar ali horas e horas a fio, caminhando, andando, adorando as vitrines, adorando os objetos e assim por diante. Se tivermos uma novela hoje, por exemplo, às 19 horas, em uma missa, nós podemos constatar que Deus não está em primeiro lugar hoje em nossas vidas, justamente porque a maioria, principalmente das mulheres, das crianças, iria optar pela novela. Nós trocamos hoje Deus pela novela, pelo futebol. Adoramos outros ídolos. Havia até mesmo um programa chamado Ídolos. Os ídolos de hoje não são mais os ídolos do Antigo Testamento. Um bezerro de ouro, por exemplo. Um
um outro deus, os deuses pagãos. Um ídolo de hoje adorado é, por exemplo, um jogador de futebol, como o Neymar, é um ator de televisão, é uma atriz. E nós, às vezes, nos sacrificamos por causa desses ídolos. Se o nosso time de futebol, por exemplo, perder, para nós parece que a vida perdeu o sentido. Se nós não passarmos todo dia vendo um programa de televisão, saindo, passeando num shopping, num clube, num outro lugar, parece que não aproveitamos o feriado. Não quer dizer que nós não devemos torcer por um time de futebol, não quer dizer que nós não devemos ter um jogador de futebol como alguém admirado, não quer dizer que nós não devemos assistir televisão. A grande questão é quando nós temos que optar entre as coisas de Deus e as coisas do mundo moderno, as coisas que são próprias da ciência e da tecnologia, que fazem parte do centro do mundo de hoje. Uma das grandes provas de que Deus não está em primeiro lugar hoje, de que a igreja não está em primeiro lugar hoje, é justamente a questão do Santo Sudário. O Santo Sudário, até um certo tempo, foi declarado pela igreja como sendo algo que pertenceu a Jesus Cristo, algo como verdadeiro. Porém, a ciência fez os testes de carbono 14 e começou a questionar se realmente ele pertenceu ou não a Jesus Cristo. Isso para demonstrar que quem dá a última palavra hoje é a ciência, é a tecnologia. Não é mais o Papa, não é mais a igreja. Tanto é que quando o Papa fala, ele já não tem mais tanto respaldo, ele já não tem mais tanta expressão. É por isso então que nós hoje somos chamados a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Nós somos chamados a lutar contra esse mundo que está aí, que nos oferece outros ídolos, outros deuses, e procurar colocar em primeiro lugar em nossas vidas as coisas de Deus. Não trocá-lo por uma novela, por um jogo de futebol, não trocá-lo por uma tarde de domingo vendo um programa de televisão. Não reclamar tanto. Às vezes nós não somos capazes de permanecer 1 hora durante a celebração eucarística, mas somos capazes de permanecer uma noite toda numa festa, numa balada. Somos capazes de permanecer o dia todo vendo televisão, diante do computador, usando o celular. A grande questão hoje é justamente essa. Se passa, às vezes, 24 horas por dia, exagerando um pouco, diante do celular, usando o WhatsApp, usando as redes sociais e assim por diante. Como eu disse, isso não está errado. Deus está contente com o ser humano por ter chegado onde ele chegou. Hoje, num segundo, nós mandamos uma mensagem de WhatsApp para o mundo inteiro. Hoje, num segundo, nós podemos evangelizar o mundo inteiro. A questão é que, na maioria das vezes, como nós não colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, então usamos essas coisas não para o bem, e sim para o mal.